Perdoe-me, irmãos, perdoe-me, porque eu tive que atender uma ligação e eu estou no celular, né? Isso acontece. Mas eu estava, os irmãos que estavam acompanhando, né? Irmão Adainoro, né? Estava acompanhando. Nós estávamos falando sobre essas divisões que aconteceram, a terra em caos, né? E os pedaços da terra, né? Se os irmãos forem analisar, Deus então começa a unir ali os elementos que estavam desfeitos para formar então o planeta que nós vivemos. E eu estava falando a respeito, irmãos, dos seres, né, que povoaram essa terra. Inclusive eu mencionei o nome do nosso querido pastor Rodrigo Silva, arqueólogo, que ele fez a mentoria da novela Gênesis. Então no início ali ele deixou claro que, pelo que ele colocou, pelo que ele entende, que o diabo foi lançado para a terra original e houve aquele grande cataclismo, né, irmão? E eu acredito nisso, eu acredito. Houve o grande cataclismo, aquela grande destruição. E é por isso que muitas vezes um arqueólogo, um cientista, descobre um ser em determinadas partes da Terra, né? Como por exemplo o homem pré-histórico, né? Que estão descobrindo por aí, em determinados sítios arqueológicos, ossadas de dinossauros, que eles dizem que viveu há mais de 200 milhões de anos, até 65 milhões de anos, né? E 65 milhões de anos, aí veio então, segundo os cientistas, um grande meteoro que destruiu a Terra. Esse meteoro seria então o próprio Lúcifer lançado dos céus, né, de Deus para a Terra original. Ali sim haviam criaturas, né, irmãos, que tinham a sua constituição morfológica voltadas para viver no mundo inóspito como era o planeta Terra antes da criação de nós, né, irmãos? Antes de nossa criação. Então, irmãos, eu creio. E como eu disse, é uma opinião minha, tá, irmãos? É uma opinião minha. É só um instantinho, meus irmãos. Como eu estava dizendo, meus irmãos, é assim mesmo, as coisas de Deus são assim mesmo. Então eles tinham constituição morfológica para viver nesse mundo inóspito. E realmente a ciência explica que houve esse grande cataclismo. E tudo indica, irmãos, que foi o período em que a Terra original foi destruída, a criação original foi destruída, e os pedaços lançados, né, de um lado para o outro, e aí Deus então começa a formar. Hoje nós temos aí cientistas que descobriram seres, né, descobriram seres aparentemente como macacos, parecidos como macacos, e eles acham que é a origem do homem, que o homem veio do macaco. Qualquer criança sabe que o homem não veio do macaco. Chegou alguém até a dizer assim que se o homem tivesse vindo do macaco, por que não nascemos então como macacos, né? Então, realmente não tem lógica o homem ter surgido do macaco. Porque se for analisar geneticamente, nós viemos até do cachorro, do sapo, do golfinho, né? Então não existe isso. Então, irmãos, essas criaturas estão sendo descobertas, ossadas e mais ossadas, de dinossauros da mesma época, né? Aí nós temos uma questão, e eu até deixo para os irmãos analisarem. Eu até uma vez, eu comentando com a minha esposa, eu falei o seguinte: me mostra na Bíblia Sagrada
o elo entre um anjo caído e um demônio. Como eu já disse para os irmãos, Jesus nunca mencionou, quando ele expulsava um demônio de uma pessoa, que era um anjo caído. Jesus sempre fez separação. Jesus sempre dizia que eram espíritos malignos, que eram demônios, que eram castas de demônios. E Jesus nunca deu a entender que eram anjos caídos, tá, irmãos? Em primeiro lugar, que demônios não têm corpo. É uma personalidade espiritual maligna, né, irmãos? Sábia, inteligente, mas que não tem corpo e procura habitar o corpo de uma pessoa. Tanto é que aproximadamente 6.000 demônios podem tomar conta de um só corpo, tá? São legiões, né, de demônios. Então, meus irmãos, o que eu entendo, tá? Mas isso é uma opinião minha, tá bom? O que eu entendo de uma forma científica é que essas criaturas que estão sendo descobertas são justamente restos dos homens da Terra original, tá, irmãos? Da Terra original que foi destruída, foi transformada em um verdadeiro caos, né? Então, esses restos de seres que estão sendo descobertos são dessa antiga Terra original. E é por isso que hoje estão sendo descobertos, bem como os dinossauros. Vejam, irmãos, se os dinossauros tivessem sido extintos na época do dilúvio, então seriam mais recentes, tá? Não teriam 240 milhões de anos, mas seriam mais recentes. E, no entanto, na datação científica, não tem nenhum período de 6.000 anos para um dinossauro. É um dinossauro mesmo de épocas aí passadas, remonta milhões e milhões de anos, né? Então eu creio, tá? Eu creio que os demônios são esses espíritos que durante a destruição da terra original, eles que habitavam ali foram mortos, seus espíritos, né? Ou o que parece, né, espírito, eles estão hoje atormentando o ser humano, tá? Porque a Bíblia fala sobre anjos caídos como potestades, principados, e também tem essas potestades são basicamente os demônios, né? E os anjos caídos são principados, são poderes, né? Porque os anjos, as hostes angelicais, também têm essas denominações, poderes, potestades e tal. Então nós vemos que, de acordo com o relato bíblico, eu, por exemplo, entendo dessa forma, tá, irmãos? Isso é uma concepção minha, tá? Eu creio dessa forma, tá, irmãos? Então, no início, antes da formação do mundo, antes da criação do homem, estas coisas aconteceram. E esse foi um período que não se tem notícia do tempo, tá, irmãos? Nós não temos notícia de quando durou esse período, tanto de harmonia e quanto da destruição. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, aconteceu antes da formação do homem. Daí Deus junta as porções terra, os ares, junta então as águas em cima, águas embaixo, e tinha muita água também no interior da terra, como ainda existe águas no interior da terra, certo, irmãos? Então daí Deus formou o planeta que nós vivemos, e diz a Bíblia que Deus plantou um jardim na banda do Éden. Não é o jardim chamado Éden, não, o jardim de Deus que foi formado na banda do Éden, ou na mesma região do antigo Éden. E o interessante, irmãos, no relato bíblico, quando fala sobre criação de Deus, quando fala sobre glória de Deus, sempre coloca a palavra Oriente, tá?
ou seja, a porta do tabernáculo estava voltada para o Oriente, né? A obra de Deus é voltada para o Oriente. O Oriente é onde o sol nasce, né? Então é glória de Deus. O sol, ele representa a glória de Deus. Jesus, como glória de Deus, representa, ele é o sol da justiça, né? Que representa a glória de Deus. Então, irmãos, esse jardim, ele se situava na banda oriental da terra, justamente no local onde existia o antigo jardim, o jardim mineral do qual nós mencionamos. Pois bem, isso tudo num período anterior ao homem. Deus forma o jardim, coloca o jardim na terra, né? Separa um local que era banhado por 4 rios, e eu queria aqui dizer para os irmãos que não sei se algum arqueólogo já descobriu qual é a origem do rio Pison e o rio Gion, tá? Nós conhecemos o Eufrates e nós conhecemos o Tigre, mas o Gion e o Pison, há uma suposição dos cientistas de que são determinados rios que existiram e que secou-se, tá, irmãos? Há uma ideia, tá bom? Há uma ideia. Não quer dizer que eles descobriram os rios Pison e Gion. Particularmente, eu entendo que esses rios são espirituais, que quem realmente dava um suporte ao Éden, ao jardim, era mais o rio Tigre e o Eufrates, que eram grandiosos rios, né, irmãos? E aí sim Deus coloca o homem, o qual ele formou, tá? O diabo, então, odioso, com muito ódio, porque a gente entende, irmãos, que a glória que Lúcifer e os anjos tinham, eles perderam. A Bíblia não diz que os seus corpos foram destruídos, porque energia, o espírito, ele não é destruído, é eterno, não, é imortal, né, irmãos? E não são destruídos, são transformados. A glória que eles tinham foi transformada em ignomínia, em podridão, tá? Então, Paulo fala que existe vários tipos de glória. No corpo tem o corpo celeste, tem a glória dos corpos celestes, tem o homem, tem a sua glória, os anjos têm a sua glória, entendeu? Cada um é constituído de uma forma. Então eles perderam a sua glória e tudo indica que nós somos a coroa da criação de Deus e nós recebemos essa glória, certo, irmão? Nós recebemos essa glória. Então eu creio dessa forma. E aí Deus então coloca o homem que ele criou, ele coloca no jardim, e o diabo então vai para o jardim, porque ele diz que a terra é dele, tudo isso é dele. Então, como eu já disse, né, em Mateus capítulo 4, ele dizia, isso tudo é meu, eu te dou porque tudo é meu. Na verdade, não é nada dele, é criação de Deus, né? E a gente vê também que muitas pessoas espíritas, eles tomam posse de determinadas ervas e aí todo mundo entende que aquilo é espiritismo. Por exemplo, tem uma planta, é uma planta comum que pode dar em qualquer lugar, chamada espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara. É o nome que deram a essa planta, claro, cientificamente tem outro nome. E aí, quando uma pessoa normal vai pegar aquela planta e diz, não, eu não vou querer essa planta em casa não, porque essa planta aí é do espiritismo. Não tem nada a ver, irmãos, não tem nada a ver. É uma planta como qualquer outra planta. A murta, essas espadas aí, ai meu Deus, tem outras plantas aí que o espiritismo usa e que às vezes a pessoa fica com medo até de ter em casa. E diz, não, isso aí é de espírita, não é nada disso. O diabo não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 16, todas as coisas foram criadas por Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado pelo Senhor. Né, irmãos? Então, nós não podemos atribuir ao diabo a criação dessas coisas, porque o diabo nem não tem poder para criar nada.
Ele é finito nas suas ações. Ele não é infinito, ele é finito nas suas ações. E ele só tem autoridade, irmãos, porque Deus dá para ele. Porque se Deus quisesse, num estalar de dedos, simplesmente tiraria a autoridade dele. Para que os irmãos tenham uma ideia, a Bíblia Sagrada diz que virá um anjo comum, e vai aprisionar Satanás. Né? Para que os irmãos tenham uma ideia. O anjo só tem poder, só tem autoridade quando Deus dá. E demais, todos os anjos, sejam eles serafins, sejam eles querubins, sejam eles anjos comuns ou chamados anjos eleitos que não foram a favor da rebelião, são subordinados a Cristo. A autoridade máxima é Cristo. Então, todos os anjos, todos os demônios, todos os homens têm que se dobrar à autoridade de Cristo. Tá, irmãos? Tem que se dobrar à autoridade de Cristo. Pai do Senhor, meu irmão Valdoir, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa eu não vou atender não, para não atrapalhar a live. Entenderam, meus irmãos? Deus te abençoe, irmão Valdoir. Toda autoridade é de Cristo. Todos prestam obediências a Ele, certo? Então é Cristo, é o cabeça de todas as coisas. Então, meu irmão, por aí, a partir daí, do momento que Deus cria o homem, é que nós vamos ter um novo século. Então, anterior à criação do mundo, anterior à criação do jardim, nós temos um século, certo? Ou um tempo de anos os quais a gente não tem uma ideia. E agora virá o próximo século, chamado século antediluviano, que vai até a destruição do mundo por água. Tá bom, meus irmãos? Então, é a partir daí que domingo nós teremos a nossa aula sobre a dispensação da inocência. E dentro da dispensação da inocência, nós vamos ter também a primeira aliança, que é a chamada aliança edênica. E nós vamos entender. É a partir daí que começa, então, o plano da redenção, a partir da queda do homem, quando ele perde a sua inocência. Vem o plano da redenção. Então eu quero convidar os irmãos, tá, para participarem conosco domingo às 15 horas do nosso culto pela Assembleia de Deus, Ministério Campo de Caxias do Sul, com congregação aqui em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Convide os irmãos para participarem e dê a sua opinião, irmãos, que é muito importante a sua opinião, porque nós estudamos a Bíblia juntos, né? Caminhamos juntos. Ninguém detém a verdade, porque todos nós conhecemos a palavra de Deus através do Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada. Então, eu convido os irmãos, tá, a estarem conosco, a participarem conosco desta live, né, do culto que será realizado domingo agora, às 15 horas. Certo, meus irmãos? Deus vos abençoe. Deus vos abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração dos irmãos com mais força, com mais poder. E eu espero que a primeira parte dessa live tenha sido gravada. Eu vou passar para os irmãos aí no Facebook. Irmão Adair Noro, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Valdoir. Convido os irmãos para estarem conosco. Dê suas opiniões, tá? Manda para mim um oi, tá? Eu vou passar para os irmãos o número do meu WhatsApp. 21 99722 6446, tá? 21 99722 6446. Se os irmãos quiserem conversar, a gente está aqui para conversar com os irmãos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até domingo.